Bom, muito bom dia a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos os presentes e particularmente aos alunos pelo interesse que manifestam nestes temas, em particular também aos alunos de História da China, porque, enfim, vamos tratar aqui um tema que não se pode dizer que seja muito próximo daquilo que são as temáticas habituais na unidade curricular História da China, mas creio que esta abertura de perspectivas e de temas pode ser interessante para todos. Naturalmente quero agradecer aos colegas da Universidade da Corunha que participam nestas jornadas e digamos que dizer participam é dizer muito pouco, porque na verdade são eles que sustentam fortemente estas jornadas. O nosso querido colega e amigo de sempre, o professor Juan Luís Monteiro, com o qual mantemos uma estreita e muito amigável colaboração pessoal e científica e académica há vários anos. Ele hoje está aqui não só para participar nestas jornadas, como também para estar num júri de uma tese de doutoramento que terá lugar esta tarde, nestas áreas da Siriologia, e o nosso colega, também da Universidade da Corunha, embora de uma faculdade diferente, o professor Jorge Sanjurjo, que tem colaborado com o professor Juan Luís Monteiro em temas sobretudo ligados à datação também, e que vai ser responsável por a segunda comunicação de hoje. Esta primeira comunicação vai ser partilhada entre mim e o professor Juan Luís Monteiro. Vão observar e vão verificar que eu vou preparar o terreno para conduzir ao tema, que é o tema da atualidade para nós, que é o desenvolvimento, ou melhor, o início de um projeto arqueológico em Tel El Farah, na Palestina. Mas há todo um caminho que foi feito que nós acreditamos que é importante explicar. O projeto, a comunicação intitula-se Projeto Arqueológico na Palestina, Khirbet Rabud e Tel El Farah, e portanto é nesse sentido que vamos realmente começar esta nossa comunicação. Quase que valia a pena dizer, e tudo começou uma vez em 2004 e concretamente em 2005 sobre o terreno, com este, e eu deixei a designação em espanhol, porque este projeto era originariamente um projeto conduzido pela Universidade da Corunha em colaboração com a Direção-Geral de Antiguidades e Museus de Damasco, em 2004, lançado em 2004, iniciado em 2005 e teve uma duração até 2011. O CHAM, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, surgiu neste projeto como parceiros desta aventura. E, portanto, o projeto intitulava-se Projeto Arqueológico Médio Éufrates Sírio, ficou conhecido pelo acrónimo PAMES e durou entre 2005 e 2011. Tinha várias linhas de investigação, como podem ver aqui projetadas, desde a expansão, o território, a fronteira na Mesopotâmia, e portanto trabalhámos ao longo destes, digamos, 6 anos, de um ponto de vista arqueológico, de um ponto de vista histórico, do ponto de vista das fontes escritas, do ponto de vista da cultura material, estes conceitos de território, territorialidade e fronteira, e o modo como nas diferentes cronologias se processava realmente a expansão na Mesopotâmia. A expansão de Uruk e as origens da vida urbana, entre 3700 e 3300 a.C., a fronteira setentrional do reino sírio-mesopotâmico de Mari, entre 2600 e 2400 a.C.,
a fronteira ocidental da Assíria, entre 1300 e 1200 a.C., e o Limes oriental, a fronteira oriental do Império Romano do Oriente, nos séculos VI a VII depois de Cristo. Tudo isto foram temas de investigação, tópicos de investigação, que nos acompanharam e que estiveram presentes nesse projeto de investigação. Trabalhámos em vários sítios arqueológicos ao longo do vale do rio, ao longo do rio Eufrates, na zona do Eufrates Médio, por isso o projeto se chama Médio Eufrates Sírio, desde Talassine, perto de Deir ez-Zor, até Tel Rumeida, e Tel Kabr Abu al-Atik. Foram os 3 principais sítios que trabalhámos, mas em termos de prospecção sobre o território, fizemos aquilo que podemos chamar a cartografia de toda a região de Hanuka, a garganta do rio Eufrates. Aqui nós podemos ver precisamente a zona em que nós trabalhamos, esta zona de Hanuka. Hanuka poderia ser traduzida do árabe para português precisamente como a garganta, portanto é um lugar onde o rio é condicionado por 2 massas rochosas que aqui se vê muito em pormenor, mas que obrigam o rio a passar por esse corredor muito estreito e portanto, foi uma zona estratégica, geoestratégica relevante, de grande concentração de sítios arqueológicos e o nosso projeto arqueológico fez realmente a cartografia de toda essa zona ao longo de vários anos de prospecção. Estão aqui assinaladas neste mapa as várias barragens que foram sendo construídas em território sírio, desde esta cá em cima, já na fronteira com a Turquia, até esta cá em baixo, já na fronteira com o Iraque. Mas onde nós trabalhamos foi aqui em Hanuka. Bom, as perspectivas de trabalho eram realmente muito animadoras. Entre 2005 e 2011, os resultados científicos eram muito bons, a internacionalização do nosso trabalho era muito evidente, a nossa relação com a comunidade científica síria e internacional estreitava-se de ano para ano, tudo corria bem, até que em 2011 começa a tragédia, humanitária. É preciso que utilizemos em primeiro lugar este adjetivo, patrimonial na Síria, que todos nós conhecemos. E aí pôs fim a esse projeto, como pôs fim a todos os projetos que equipas ocidentais desenvolviam, eram mais de 200, desenvolviam em território sírio até então. Alguns dados muito rápidos do que se tem passado desde 2011 para cá: cerca de 300 sítios arqueológicos destruídos, saqueados, cerca de 450 monumentos históricos destruídos. O exemplo mais emblemático será, porventura, Palmira, mas não é o único em território sírio. 34 museus afetados, com 300 mil objetos deslocados. Um exemplo disto é o próprio museu, que não era muito antigo, financiado com financiamento alemão, o museu da cidade de Deir ez-Zor, onde nós estávamos sediados, digamos assim, que se viu obrigado a ver e a deslocar muitas peças, muitos objetos, para salvar algum desse património. 6 monumentos património mundial afetados. Enfim, isto é qualquer coisa que eu me atrevo a dizer nunca vista contemporaneamente e, portanto, um problema muito grave que, torno a dizer, acima de tudo, é um drama humanitário, é também um drama do ponto de vista patrimonial e levanta muitas dúvidas sobre o que fazer, o que nos resta fazer em seguida.
Este mapa é um mapa ligado à Direção-Geral de Antiguidades e Museus, portanto a entidade responsável pelo património, pela arqueologia, pelos museus em Damasco e em toda a Síria, e este mapa permitiria ver com mais pormenor assinalados quer os sítios históricos que foram objeto de saque, até portanto a representação de saque, até enfim vários monumentos e edifícios históricos que foram danificados, etc. Como veem, é por todo o território sírio. Um exemplo muito concreto é o caso de Mari. Mari é, talvez, atrevo-me a dizer, julgo que com alguma justiça, a escavação, o sítio arqueológico de maior tradição, mais emblemático na Síria. Terá feito, se não estou em erro, em 2008, 75 anos de escavação, porque foi descoberto em 1933, logo em 33, dezembro de 33, foi visitado por arqueólogos franceses, ainda com a Síria como protetorado francês, e depois, enfim, com algumas interrupções, não muitas, este sítio arqueológico foi continuadamente escavado, estudado ao longo da história, e, portanto, aqui vemos uma representação daquilo que é um autêntico queijo suíço, hoje, infelizmente, e que é uma fotografia aérea que nos permite ver o estado em que o sítio se encontra. E é isto o que acontece em 2011, e o que acontece em 2011 acontece ali a partir de abril, maio de 2011, mais ou menos. Nós trabalhámos na Síria ainda no mês de fevereiro, portanto estávamos no mês de fevereiro a trabalhar na Síria e, portanto, já começámos a ouvir os rumores, já havia outras chamadas primaveras árabes a ocorrer, hoje ironicamente, primaveras árabes, portanto, a ocorrer noutros países árabes, e a partir de 2011 vimos interromper-se esta aventura, este projeto. E, portanto, este mapa representa precisamente a deslocação que, a certa altura, fazemos do Vale do Eufrates Médio, para a Palestina. Claro que isto não foi feito de um momento para o outro, portanto, em 2011 interrompe-se o projeto, nós não temos logo a ideia nem a percepção de como essa interrupção é definitiva, ou tem o caráter tão duradouro como hoje se observa. Portanto, reparem, entre 2011 e 2017 vão já 6 anos, e não se perspectiva grande solução no futuro para um regresso dos arqueólogos, digamos assim, à Síria, e sabe-se lá em que condições é que esse regresso um dia se dará, o que se encontrará efetivamente sobre o terreno, e, portanto, há ali um momento em que nós vivemos na expectativa desse regresso, mas percebe-se, a partir de 13, à volta de 13, 2013, percebe-se que esse regresso já não será possível e começamos a pensar em alternativas. Essas alternativas passaram sempre em colaboração entre a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade da Corunha, passaram por explorar possibilidades tão dispares como o Líbano, como a Turquia, como até os Emirados, e também o Irão, com cujas autoridades chegámos a ter contactos específicos sobre isso, e até a longínqua Arménia também. E começámos a fazer visitas regulares a Jerusalém, e surge a ideia, a partir de 2015, de desenvolvermos um projeto na Palestina. Essa primeira ideia, enfim,
situa-se, virá a concretizar-se esse novo projeto em Khirbet Rabud em 2015, vêm-no aqui localizado, aqui, portanto a cerca de 15 km, já vamos ver melhor no mapa, a cerca de 15 km a sudoeste da cidade de Hebron, na Cisjordânia, em árabe Khalil. Vemos aqui melhor essa localização, Hebron aqui, montanhas de Judá, Hebron aqui e Khirbet Rabud aqui nesta zona, a cerca de 15 km. Aqui numa imagem do Google ainda melhor a localização de Khirbet Rabud, portanto aqui a aldeia, aqui o sítio de Khirbet Rabud e aqui um colonato, sobre o qual eu já vou falar um pouco mais, um colonato israelita chamado Otoniel. Isto não é um rio, é um wadi que passa, digamos, perto e que terá tido, naturalmente, desde a antiguidade, uma relação com a existência do próprio sítio arqueológico. Vemos aqui uma imagem à distância do sítio. João Luís, tu intervens quando quiseres. Uma imagem da antiga aldeia de Rabud, que será uma aldeia palestina ou palestiniana otomana, portanto já antiga, porventura do século XIX, mas que está hoje abandonada. E entramos então naquilo que Khirbet Rabud não é propriamente um sítio arqueológico que nós tínhamos descoberto, no fundo é um sítio arqueológico que já havia sido escavado, pouco, mas já havia sido escavado, e vou-vos falar um pouco rapidamente dessa escavação. E do conhecimento que havia sobre Khirbet Rabud. Há um século de explorações arqueológicas que vai de 1869 a 1969, portanto há uma primeira fase de exploração e de escavação arqueológica e de estudo de Khirbet Rabud que dura até 69, já vamos perceber porquê 69. Referências a Khirbet Rabud aparecem desde logo na Description géographique, historique et archéologique de la Palestine de Victor Guérin, isto ainda no século XIX, em 1869, e depois, poucos anos depois, entre 72 e 75, sob os auspícios da Palestine Exploration Fund, surge The Survey of Western Palestine, onde Claude Conder e Horatio Kitchener falam também sobre Khirbet Rabud. Esta é a primeira fase, não há propriamente escavação, mas o sítio é mencionado. Há uma segunda fase que decorre entre 67 e 69, digamos assim, em que, após a guerra de 67, um arqueólogo de Israel chamado Moshe Kohavi leva a cabo duas pequenas intervenções. Eu digo duas pequenas intervenções porque terão durado, cada uma delas, aproximadamente uns 15 dias. Entre 67 e 68 e outra uma em 68, perdão, e outra em 69. E essas duas intervenções, que estão aqui assinaladas precisamente neste mapa, as duas sondagens, os dois cortes que foram portanto, planeados e levados a cabo, permitiram a Kohavi, em tão pouco tempo, a extrair uma conclusão que é a sua conclusão, mas que é a seguinte: Khirbet Rabud corresponde à antiga cidade bíblica, portanto, mencionada na Bíblia, o que não significa que fosse bíblica apenas no sentido de israelita ou do período de hebraico israelita,
a antiga cidade cananeia e depois bíblica de Debir. Cidade bíblica de Debir. Já vamos falar um pouco rapidamente sobre isso. É uma cidade várias vezes referida no Antigo Testamento. No entanto, não foi descoberta uma linha, uma inscrição que permitisse identificar com toda a certeza esta Khirbet Rabud com Debir. Ele extrai essa conclusão a partir da observação, a partir das características que o próprio sítio apresentava. As suas muralhas, a proximidade de poços, de fontes, uma necrópole ao lado, portanto, várias características de índole arqueológica permitiram-nos chegar a essa conclusão, pondo em causa outras conclusões, outras identificações que existiam com outros sítios. Ora bem, foi muito importante, tanto mais que essa afirmação de Moshe Kohavi acabou por se tornar, por fazer história ela própria, e toda a bibliografia, depois dele, começou a identificar Khirbet Rabud com Debir, com a antiga cidade de Debir. Devo dizer que aquilo que trabalhámos sobre o sítio não nos permite chegar a essa conclusão. Portanto, nós, digamos que não somos céticos em relação a essa conclusão, mas temos dúvidas em relação a essa conclusão. Não dizemos que não, dizemos que os argumentos apresentados são argumentos importantes, mas não podemos dizer isso com absoluta certeza. Como podemos dizer, como se pode dizer noutros sítios, como se pode dizer, por exemplo, em Mari. Mari era uma cidade já mencionada nas fontes escritas muito antes da sua descoberta enquanto sítio arqueológico. Portanto, aqui este mapa representa não só as tais sondagens de Kohavi, em 68 e 69, que vemos aqui, como os 4 setores explorados por nós já em 2016. A prospecção que levámos a cabo em 2016, ao longo de boa parte dos vestígios da muralha representada por Kohavi antes. Vemos aqui, precisamente, fotos dessa muralha, que vem da Idade do Ferro. Haverá duas muralhas que aparecem identificadas, uma da Idade do Ferro, aquela relativamente à qual existem mais vestígios e que está melhor conservada, e vemos aqui, portanto, um setor dessa muralha que nós medimos, que nós procuramos identificar. Enfim, não vale a pena perdermos muito tempo aqui, bem como aqui vem enfim, aquilo que nos permite ver. Diz. Não, tem 4 metros. Sim, 4 metros de largura, que aqui vemos representados, e aqui aquilo que nos permite perceber a técnica construtiva da própria muralha. A muralha constitua um pano só, constitua uma sequência só, portanto é uma muralha que apresenta este tipo de técnica construtiva comum a outros, que podemos ver noutros sítios arqueológicos. Mais abaixo encontramos um vestígio da muralha mais antiga, portanto, muralha do bronze recente ou bronze final, que é mais difícil de identificar. Observámo-la aqui, mas depois perde-se completamente o rasto da sua continuidade. Trabalhamos muito particularmente neste setor 4, onde recolhemos cerâmica, é um setor com muita cerâmica à superfície e, portanto, podemos recolher muita cerâmica que podemos ver aqui, sobretudo cerâmica que podemos identificar como cerâmica e classificar como cerâmica do bronze recente 2. Enfim, ignorem isto, não é? Desenhámos isto eram as condições de trabalho que tivemos na Direção-Geral de Antiguidades, portanto, em Hebron.
E, portanto, tivemos que identificar, classificar, depois desenhar numa primeira fase, muito à pressa, com o tempo que tínhamos, com as condições que nos davam. Alguns exemplares interessantes, como cerâmica de Chipre, do bronze recente 2, com este tipo de decoração. E também pudemos, fora do próprio sítio arqueológico, explorar a localização da necrópole, portanto, que era um outro elemento estruturante ligado a Khirbet Rabud. Há realmente uma necrópole constituída por tumbas coletivas escavadas na rocha, que se situa em frente a Khirbet Rabud e ao sítio alegadamente à antiga cidade de Debir, se realmente se vier a comprovar isso. Aqui temos um exemplo de uma dessas tumbas escavadas na rocha. Muitas delas foram saqueadas, obviamente, eu diria a maior parte foi saqueada, portanto não há qualquer tipo de mobiliário ou de elementos que possamos até encontrar nessas tumbas. E eu queria, perto de finalizar, falar-vos um pouco desta identificação de Khirbet Rabud com a bíblica Debir. Como vos disse, enfim, já no século XIX, a cidade cananeia de Debir era identificada com uma cidade árabe, que vemos aqui transcrita, de Ed Da'iria, no sul de Hebron, portanto estaríamos sempre perto, não há dúvida. Esta tese foi dominante até 1924, ano em que Albright, um arqueólogo importante, um arqueólogo americano, põe em dúvida esta identificação, apontando outra possibilidade, outra hipótese, que é Tel Beit Mirsim, situada mais a noroeste. O primeiro que efetivamente identificou a cidade de Debir com Khirbet Rabud não foi Kochavi, foi Kurt Galling, o primeiro investigador, portanto, a fazer essa identificação, mas o primeiro a suportar efetivamente essa identificação com argumentos mais estritamente de natureza arqueológica foi, de facto, Kochavi, a partir das escavações, das curtas escavações que fez entre 68 e 69. E esta hipótese permaneceu praticamente incontestada até hoje. E muito enraizada na bibliografia. Apesar desta argumentação de Kochavi, nós temos dúvidas e, enfim, procuramos ser mais sistemáticos na análise dessas dúvidas. Bom, mas vamos à identificação bíblica. O que era Debir? Debir é citada em vários livros bíblicos, desde o livro de Josué, capítulo 15, versículo 15, e também em Juízes, no capítulo 1, versículo 11. E é citada como a antiga cidade de Kiryat Sefer. E essa referência remete para uma descrição, digamos, paisagística que sustenta a identificação que Kochavi faz com Khirbet Rabud. Por exemplo, em Josué 11, 21, descreve-se Debir como uma das cidades dos anaquitas da montanha que foram aniquilados por Josué. E em Josué 10, versículos 38 a 40, atribui-se a Josué a conquista da cidade. Mas há outras passagens bíblicas que apontam também noutra direção.
inclusive é do mesmo livro, do livro de Josué, mas também em Juízes, que atribuem a conquista de Debir a Otoniel, um juiz, filho de Kenaz, o irmão mais jovem de Caleb. Ora, esta questão, portanto, permanece muito em dúvida. Há referências às fontes de água que se situavam perto, e esse terá sido um dos critérios que permitiu a Kochavi identificar Khirbet Rabut com Debir, devido às referências aos poços que se encontravam próximos de Khirbet Rabut, e que, sim, é verdade, todo este contexto geográfico, todo este território, tal como é descrito, constitui argumento para aquilo que Kochavi diz. É evidente também que a proximidade de um colonato que recebeu o nome de Otoniel, o juiz que conquista, portanto, a cidade, constituía para nós um problema. E, portanto, nós, precisamente, em 2016, propusemos à Direção-Geral de Antiguidades a escolha de um outro sítio, Tel El Fará. Portanto, nós não trabalhámos numa outra zona, porque aquela zona em que nós estávamos a trabalhar levantava problemas, digamos assim, de segurança, porque toda esta zona de Hebron é uma zona muito problemática, portanto, é a zona mais problemática do ponto de vista da segurança na Cisjordânia, não tão problemática, diríamos, como a faixa de Gaza, mas uma zona muito problemática, onde todos os dias, todas as semanas, quero dizer com muita frequência, se observa realmente a existência de conflitos, de escaramuças, de problemas, de mortes, e a proximidade, talvez que, Juan Luís, 500 metros, 1 quilómetro, entre 500 metros a 1 quilómetro, deste colonato israelita, colonato de Otoniel, a que foi dado o nome do antigo juiz, do líder tribal que, para não estar com grandes preocupações na terminologia, que conquistou a cidade bíblica de Debir. Portanto, essa atribuição do nome não terá sido por acaso. Levantavam-se ali problemas realmente de grande potencial de conflito, e nós estaríamos no meio desse conflito. A zona que nós nos propunhamos trabalhar, em Khirbet Rabut, era uma zona chamada Zona B, não vou explicar o que é, mas uma zona de Palestina, reconhecida pelos Acordos de Oslo como uma zona pertencente à Palestina, administrada por palestinianos, mas uma zona em que o exército israelita podia e fazia-o, entrava quando pretendia, quando queria, e isso criava um potencial de conflito entre as populações locais e o exército israelita, e nós estaríamos no meio. Aquilo que nos levou, portanto, a querer mudar de rumo não é estarmos a querer transformar-nos em heróis, não é isso. Não foi propriamente o sentirmos nós próprios em segurança de trabalharmos no sítio, foi o temermos investir num projeto, mobilizar financiamentos, levar uma equipa, no futuro até jovens, e a qualquer momento podermos ver, como aconteceu em alguns casos, vermos a cidade de Hebron cercada, isolada,
e nós próprios vermos o nosso projeto e os nossos trabalhos interrompidos ou termos que regressar bruscamente, portanto, à Europa, desperdiçando assim todo o investimento humano, financeiro efetuado. Portanto, nesse sentido, em 2016, negociámos, entre aspas, com a Direção Geral de Antiguidades, em Ramallah, e conseguimos que nos fosse atribuído um novo sítio, que é o sítio de Tel el-Farah. E este é que é o futuro, e portanto eu vou passar a palavra agora ao professor Juan Luís Montero. Bom dia. Cambiamos de conferencista, cambiamos de lengua. Espero que no sea una dificultad comprender, pues, aquello que les voy a explicar, que no es más que la presentación de un proyecto que está dando sus primeros pasos, sus inicios. Es un proyecto, yo creo que de gran importancia para dos universidades como son la Nova de Lisboa y la Universidad de La Coruña. De hecho, va a ser la primera excavación arqueológica que tanto Portugal como España coordinen en lo que es territorio palestino. Como bien explicaba el profesor Caramelo, esta es una zona de un gran interés histórico, no es una zona cualquiera, es una zona que realmente tiene un gran potencial y que por problemas políticos, problemas que son ajenos a la investigación, ha quedado marginada de los grandes proyectos de investigación. Tel el-Farah es un yacimiento muy conocido, realmente yo diría que es un yacimiento de referencia, es un yacimiento de gran relevancia arqueológica, por lo que ahora veremos. En primer lugar, por su situación geográfica. Aquí tenemos la posición de Tel el-Farah, está pues a unos 10 kilómetros aproximadamente al norte de la ciudad de Nablus, aunque realmente pertenece a la provincia de Tubas, una ciudad que está por aquí más o menos. Estamos en lo que es la actual Cisjordania, lo que era la antigua región de Samaria. Y como pueden ver, dentro de lo que es lo que llamamos el Levante oriental, Tel el-Farah tiene una posición central, una posición intermedia entre la región del norte y la región del sur levantina e incluso de Egipto, que ya veremos que va a haber muchos contactos. Si el mundo palestino es un mundo muy vinculado al Mediterráneo oriental y al mundo egipcio, mucho más que al mundo mesopotámico. Bien, por tanto, un yacimiento de gran importancia. Vamos a ver cuál es su situación geográfica. Aquí tienen el tel de Farah. Es un tel de grandes dimensiones para la región en la que estamos, unas 18 hectáreas. Es un yacimiento, un sitio grande. Es además un sitio muy estratégico, si se fijan, aquí, a ver si... Está junto a dos fuentes. Ain es ojo en árabe, es un pozo donde surte agua. Ain Farah y Ain de Leib. Son dos pozos de agua. Esta región es una región pobre en recursos hídricos, por tanto el agua es fundamental para las instalaciones humanas. Y luego tenemos el nacimiento del Wadi el-Farah, que es el que da el nombre al yacimiento. Wadi el-Farah, que es la vía de comunicación directa al río Jordán. Por tanto, un sitio muy estratégico, una posición privilegiada. Y vamos a ver pues algunas fotos antiguas que son muy interesantes del pozo. Son fotos de los años 50. Este es Ain de Leib, uno de los pozos de donde surte agua, y aquí arriba es donde está el yacimiento arqueológico. Aquí vemos algunas imágenes también antiguas, años 50, del nacimiento del Wadi el-Farah. Insisto, la vía de comunicación, aquí pueden ver la vía de comunicación directa con el Valle del Jordán y por tanto con la región de Transjordania. Una posición privilegiada y a medio camino también del mar Mediterráneo. Aquí está la famosa Jericó, Jerusalén, para que se hagan una idea de la situación geográfica de este yacimiento tan relevante. Un yacimiento que no es un sitio nuevo, es un sitio, como digo, muy conocido en la historiografía arqueológica sobre Palestina. Es un yacimiento que fue excavado entre 1946
y 1960. Fueron 9 campañas arqueológicas dirigidas por este señor que ven aquí, que es el padre Roland de Bo, que es un arqueólogo muy conocido en el ámbito de Palestina. Él era el director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén y fue quien excavó también en las famosas cuevas de Qumran, es decir, los manuscritos del Mar Muerto entre 1951 y 1958. Es decir, que él fue excavando de forma paralela en Qumran y en Tel el Faraj. Él fallece en 1971, en el año 71, dejando inconcluso su proyecto y sobre todo la publicación, como verán, de las excavaciones en Tel el Faraj. Cuando nosotros propusimos a la Dirección General de Antigüedades de Palestina cambiar de sitio arqueológico, buscábamos una zona más segura. Como han visto, la zona de Giber Rabut es una zona inestable, y buscábamos una zona A. Una zona A es una zona, digamos, de administración 100% palestina. Nuestra sorpresa fue que la propuesta inicial de la propia Dirección General, la propuesta de Tel el Faraj. Obviamente, hay que reconocer que este yacimiento, este sitio arqueológico, abandonado desde el año 1960, es la joya de la corona de la arqueología palestina. Y como veremos, un yacimiento excavado, pero con muchos problemas debido a la metodología de trabajo utilizada en aquella excavación. Bien, este es el plano topográfico realizado por los arqueólogos franceses en la primera campaña de 1946, y vemos un gran tel, insisto, de 18 hectáreas, donde se realizaron diversos sondeos, inicialmente en este sector norte, pero finalmente la gran excavación arqueológica, las 8 campañas siguientes, se van a concentrar en este sector occidental del sitio. Aquí pueden ver una foto aérea, cómo se ve muy bien pues, el sector en el que se va a concentrar la excavación arqueológica por parte de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Bien, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál es también la relevancia histórica de este sitio? Y esta es la relevancia histórica, una secuencia histórica larguísima, de una gran complejidad, que evidencia que estamos ante un sitio geoestratégico. Podemos decir que es una ocupación prácticamente continua desde el momento en el que el hombre se sedentariza. Es decir, desde el Neolítico, desde un Neolítico muy antiguo, un Neolítico precerámico, hacia el 8500, tenemos 7 periodos históricos con diferentes subfases, es decir, que la secuencia es mucho más compleja. Estos son los periodos principales: Neolítico, Calcolítico, Bronce Antiguo, Bronce Medio, Bronce Reciente y Hierro, que como veremos el ferro es realmente el periodo más excavado, más estudiado de este yacimiento. Vamos a ver a continuación algunas evidencias para que veamos la importancia histórica y arqueológica de este sitio. En el Bronce Antiguo, 2 hacia el 3200, Palestina va a entrar en un proceso clave dentro de su historia, de su desarrollo, como es la aparición del primer urbanismo. Es decir, las primeras ciudades fortificadas en Palestina son fundadas a finales del cuarto, principios del tercer milenio. Y Tel el Faraj es uno de esos sitios. Es uno de esos sitios que es urbanizado, que es una ciudad fortificada en los inicios del tercer milenio. Una ciudad que sería una ciudad de tamaño medio, una ciudad fortificada, como veremos, de unas 5 hectáreas tendría en este periodo. La famosa Jericó tenía solo 2 hectáreas, se calcula aproximadamente, para que se hagan una idea de las proporciones de estos sitios, de estas primeras ciudades palestinas, de este primer proceso de urbanización. Y les pongo 2 ejemplos, porque hay varias fases. Vemos ya un primer urbanismo, esta sería la primera fase del Bronce Antiguo, con una gran muralla, una puerta monumental construida en adobe, y ya vemos esa muralla, no es de gran tamaño, son 2 metros de largura,
y vemos este primer urbanismo más desarrollado en la segunda fase, donde vemos incluso, aquí pueden ver perfectamente, pues una rúa en torno a la cual se organiza una estructura urbana, una muralla que crece hasta los 5 metros y una puerta que aumenta aún su volumen con ese carácter defensivo propio de estas primeras ciudades. Aquí ven una reconstrucción isométrica, para que se haga una idea, hacia el 3000 aproximadamente de esta ciudad, de Tel el Farag, bronce antiguo 2. Y una comparativa, para que hagan una comparación con otras ciudades contemporáneas: Jericó, aquí tenemos Tel el Farag, Tel Arad y Bet Yeraj, que son otros yacimientos contemporáneos de esa primera fase de urbanización. Por tanto, fíjense la importancia de Tel el Farag. Podemos estudiar la secuencia que va desde el Neolítico hasta el nacimiento de las primeras ciudades en Palestina. Otro periodo importante dentro de la secuencia arqueológica del sitio de Farag es el Bronce Medio 2, 1900-1600 aproximadamente, que es el momento en el que tiene lugar lo que llamamos como la segunda urbanización. Después de una crisis en la que la ciudad en Palestina prácticamente desaparece, dando paso a aldeas, tenemos en el Bronce Medio 2 una segunda urbanización de Palestina, con nuevas ciudades fortificadas. Algunas se van a fundar ex novo, es decir, en territorios no ocupados, como por ejemplo la famosa Hatzor, y en otros casos se va a refundar ciudades ya existentes, y es el caso de Tel el Farag. Es decir, la muralla sigue siendo la misma, lo que se hace es reconstruirla, reforzarla, mejorarla, y aquí ven el resultado de lo que es este sector de la muralla del Bronce Medio 2. Pero el periodo más conocido, más estudiado, más excavado de este yacimiento, de este sitio, es la última fase, la del periodo 7, la que corresponde a la edad del hierro, que como pueden ver se organiza según la secuencia de los arqueólogos franceses, Roland de Vaux, en 5 fases arqueológicas que van del siglo XII al siglo VI, que es el momento final de la existencia de este sitio arqueológico. La fase 7B, la fase arqueológica 7B, es la que se ha identificado, porque si se fijan, claro, estamos en Palestina, donde se practicaba, sobre todo, aunque todavía se sigue practicando, lo que llamamos la arqueología bíblica, una arqueología que buscaba, pues, reconstruir la geografía histórica del Antiguo Testamento, y una de las ciudades importantes presentes en la Biblia era la antigua Tirsa. Fíjense, hasta 17 veces aparece citada en la Biblia, y además en libros de gran importancia: Reyes, Josué, el Cántico, 2 Cánticos, Números, etc. Bien, pues Tirsa, esa ciudad citada en la Biblia, se conoce como la primera capital del reino de Israel, del reino del norte, una vez dividida la monarquía. Al sur queda el reino de Judá, con capital en Jerusalén, y al norte se crea una nueva entidad, un nuevo reino, con capital en Tirsa, fundada por Jeroboam, no sé si lo he dicho bien, Jeroboam, por el rey Jeroboam, y cuya existencia como capital se va a prolongar durante este periodo. Bien, al igual que el caso de Debir y Giber Rabut, se ha propuesto, sin ningún dato definitivo, no hay ningún texto procedente del sitio arqueológico que así lo demuestre, se ha propuesto que Tirsa sea la antigua Tel el Farag. Por la Biblia sabemos que Tirsa era una ciudad de una tribu, la tribu de Manasés. Y sabemos por otros textos, los Óstraca de Samaria, del siglo VIII, que esa ciudad estaba al norte del actual Siquén, que sí sabemos dónde estaba, que es el actual Tel Balata. Por una cuestión de situación geográfica, se cree que Tel el Farag es el mejor candidato
y por tanto se da ya por asumida, por ser simplemente el mejor candidato, por no decir el único, en ese contexto geográfico, que Tel el Faraj fue la sede de la primera capital del reino de Israel, el reino del norte, hasta el año 880, que va a ser sustituida por Samaria, con el rey Omri. Es decir, que tuvo una vida muy corta como capital de este reino de Israel. No sé si lo llegan a ver, está muy claro, pero aquí estaría la situación de Tirsa, aquí estaría Siquén, un poco más al sur, en la actual Nablus. O sea, sería la situación del reino, en color verde, del reino de Israel, al sur el reino de Judá. Bien, del periodo 7b, pues como he dicho es el que mejor conocemos arqueológicamente. De la fase 4b, la que se corresponde con, se supone, la bíblica Tirsa, tenemos pues un buen plano de un sector, el sector más occidental, de lo que es el urbanismo, la arquitectura doméstica, que como pueden ver, en las casas son prácticamente estándar, son muy similares, tienen todas una fórmula constructiva muy parecida. Vuelvo a esa luego. Este es un ejemplo. Aquí ven el plano de la arquitectura. Suelen ser casas de estructura que llamamos tripartita, un patio abierto a la rúa y luego al fondo lo que sería la arquitectura doméstica propiamente dicha. Es decir, una zona abierta hacia el exterior y una zona cerrada en el interior. Esta es la estructura, digamos, clásica de estas casas, viviendas domésticas del siglo X. Vuelvo al anterior. Esta es una reconstrucción de la puerta monumental de la muralla de la época del hierro, de este hierro 7 en Tel el Faraj, que no es otra cosa que la reconstrucción de la puerta ya procedente de fases anteriores. Aquí pueden ver algunas imágenes de la época de esta arquitectura construida en piedra, arquitectura doméstica de Tel el Faraj, de la Edad del Hierro. Es interesante, de Tel el Faraj procede esta llamada maqueta, que se interpreta como la representación de una fachada de un templo de la ciudad que por ahora no ha sido identificado. Muy interesante también, dentro del sitio de Tel el Faraj, es su impresionante necrópolis. Una necrópolis que está en el contexto inmediato. Generalmente la tumba habitual suelen ser cuevas naturales de enterramientos colectivos, que se utilizan desde el Calcolítico hasta la Edad del Hierro, es decir, que son reutilizadas, lo cual es un gran problema para el estudio de estos enterramientos, pero es muy interesante porque nos permite estudiar la evolución de los ritos, la evolución de los materiales arqueológicos, del mobiliario funerario. Son fotos también de la época, de la excavación. Ningún estudio antropológico ha sido realizado, no se han conservado los huesos. Además de las tumbas en cuevas naturales, también hay tumbas en fosa, sobre todo en el Bronce Medio. Aquí vemos claramente, pues, son tumbas en este caso individuales. Vemos la inhumación y el mobiliario utilizado, Bronce Medio en este caso. Otro ejemplo, tumba infantil, en este caso es en Urra, se entierra dentro de un gran recipiente cerámico, y fíjense la cantidad de cerámica que sale en estas tumbas, ¿no? Son cientos y cientos de vasos cerámicos procedentes del mobiliario funerario. Pero no solo eso, sino también mobiliario metálico, en este caso también del Bronce Medio, todo tipo de adornos, de armas, de bronce, pulseras, brazaletes. Como estamos en un ámbito con muchos contactos con el mundo egipcio, una gran serie de escarabeos, esto es una pequeña muestra, escarabeos que en muchos casos son fechados entre las dinastías 17 y 18, de hecho se les suele llamar escarabeos de estilo Ixo, lo cual también es interesante, ¿no? Ese pueblo que ocupa Egipto, pero que parece que tiene un origen
oriental. Además de todo esto que acabo de presentar rápidamente como las evidencias arqueológicas más importantes, existe de esta excavación un impresionante archivo, un archivo documental que hoy en día se custodia, se conserva en Jerusalén, en la École Biblique, es decir, la institución que realizó estas excavaciones. Estos archivos consisten en toda una documentación fotográfica del proceso de excavación, como aquí pueden ver, una documentación de cada una de las piezas de manera muy sistemática. Estos son de la tumba 3, que es una tumba del bronce antiguo, cada pieza perfectamente registrada. No solo eso, sino que llevaban un registro manual, un catálogo de cada una de las piezas, muy bien descritas, dibujadas, su procedencia dentro de la excavación. Todo un conjunto de planimetrías, es decir, de las plantas, de las arquitecturas de este yacimiento se conservan en la École Biblique, y una amplísima colección de cerámica procedente de la necrópolis. Aquí tiene un ejemplo, pero no solo allí, sino que en el Museo del Louvre, en París, Museo Rockefeller, que está en Jerusalén, que es el antiguo Museo Arqueológico de Palestina, convertido en Museo de Israel, el Museo de Jordania, en Amán, y la École Biblique. Así que en la colección, que son cerca de unos 1000 vasos, están repartidos entre estas cuatro instituciones. Bien, el nuevo proyecto, el futuro. Yo os acabo de presentar un poco el presente, el pasado y el presente. ¿Cuál es el futuro? El futuro es inmediato. Nuestro objetivo es empezar el próximo otoño la primera campaña de excavación arqueológica, con una idea de hacer un estudio diacrónico que nos permita ver la evolución de un sitio clave dentro de la historia de Palestina, desde el bronce antiguo hasta el hierro 2, 3200-600. Ese va a ser, digamos, el objetivo central, y estudiando pues aspectos muy diversos. Estos son líneas potenciales. O sea, todo esto es un macroproyecto realmente, pero estas son todas las potencialidades que queremos desarrollar creando un equipo interdisciplinar, porque no puede ser de otra manera, desde la arquitectura y urbanismo, la cultura material, costumbres funerarias, la secuencia cronológica, que realmente es un gran problema. La datación de estos yacimientos es mala, problemática. Ninguna de ellas, de estas secuencias, y en particular la de Tel Farah, tenemos dataciones absolutas, son todas dataciones relativas, es decir, a partir de los objetos, de la tipología, pero no tenemos datación absoluta. Y ahí Jorge, que luego hablará de esa cuestión en parte, pues será clave su trabajo. Temas de paleoclima, que es muy interesante, de paleodieta, de recursos naturales, cambio climático, también es un sitio con un potencial enorme para esa cuestión. Por supuesto, economía, rutas de contacto, evidentemente Mediterráneo Oriental y Egipto van a ser los dos ejes principales. Y pues otra cuestión que también nos interesa de tipo historiográfico, el problema de arqueología y Biblia, que es un debate que todavía pues sigue abierto y que es interesante rescatar. Nuestro objetivo es trabajar en la zona occidental, en este sector, porque si se fijan, el yacimiento, para nuestra desgracia y para la desgracia de la arqueología, ha sido ocupado en parte por cultivo de oliveras. Con lo cual tenemos una dificultad, que es todo este sector que se ve aquí. Pero queda un sector muy amplio todavía libre, donde poder excavar, y empezaremos lógicamente en el sector iniciado por los arqueólogos franceses. Bien, ya termino. Otra de las líneas que queremos desarrollar, y es una de las peticiones de la Dirección General de Antigüedades de Palestina, es la conservación, la restauración y la puesta en valor del sitio arqueológico. Esta es una imagen de las excavaciones del estado actual de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en los años 50 por la École Biblique. Ese es otro proyecto, digamos, pero también es un proyecto paralelo que queremos desarrollar. Poco más, la idea era presentar pues de forma sencilla cuáles son los objetivos, cuál es el yacimiento, las instituciones participantes. Este es un proyecto a 3 bandas: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina,
Universidad Nova de Lisboa, es decir, esta facultad, Universidad de Coruña. Tenemos una serie de patrocinadores que estamos pues trabajando para que aporten los fondos suficientes, y luego pues entidades colaboradoras sobre el terreno, sobre Jerusalén. Tenemos el Instituto Español Bíblico y Arqueológico y la École Biblique, que pone a nuestra disposición pues todo su archivo, que acaban de ver, pues para preparar y desarrollar este proyecto, que yo creo que es un proyecto nuevo con un potencial histórico y arqueológico evidente. Nada más por nuestra parte. Muito obrigado. Muito obrigado.